Brasileiros e brasileiros, o meu abraço. Hoje é domingo, primeiro dia de trabalho, ressurreição de Cristo. Todo mundo faceiro, porque segundo as Escrituras está todo mundo salvo. E agora vamos falar de duas novidades. Aliás, três. Vamos começar com a primeira novidade. Tem aí um monte de candidato a presidente da República e até agora alguém ouviu algum deles falar na Constituição? Ninguém fala. Por que não falam? Porque eles não sabem nem ler o livro. E se soubessem, não liam, porque como bandidos, terroristas, genocidas, ladrões do país, eles não podem ler a Constituição, não podem ler os códigos penais, não podem ler nenhuma lei, porque o bandido infringe todo o sistema legal do país. Mas eles deveriam falar. Presidente da República, que não fala em Constituição, eu não posso ser presidente de coisa nenhuma, nem presidente de síndico, se morar em um edifício de apartamento, porque é burro demais. Mas a Constituição está aqui, que eu ajudei a escrever. É a arma que salvou o povo do comunismo terrorista transnacional de bandidos. O livrinho aqui salvou a nação, salvou a pátria e salvou a civilização brasileira. Ele vai ser transformado em instrumental didático para as crianças desde o jardim até os estudantes depois de receberem a graduação universitária. Todo brasileiro vai ter de conhecer este livrinho aqui. 2 livrinhos que os brasileiros vão conhecer a fundo. A Constituição nossa e os 10 mandamentos de Moisés. Foi a primeira Constituição do mundo. Tem outros escritos que se atribuem a leis anteriores aos 10 mandamentos, como é o caso do Código de Hammurabi. Mas é muito primitivo. Seria, por exemplo, um esboço do que viria a ser a primeira Constituição da humanidade, os 10 mandamentos. E se a humanidade fosse espiritualizada, não precisava a gente escrever mais nenhuma Constituição. Aquela ali é suficiente. E tão suficiente que agora, no meu período de intervenção, eu vou tentar prosear com a nação até nós concordar, ou então me apresentarem, equívoco meu, 3 preceitos, ou 3 dogmas, ou 3 mandamentos que eu considero extraordinários. Com o suor do rosto terás o pão, assentando a economia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
assentando a política e seja cultivador da terra, assentando o progresso para a qualidade de vida. No meu entendimento, não se precisa mais nada do que isso. Depois tem: amarás o teu próximo como a ti mesmo, já disse. Não terás outros deuses diante de mim. Ame e honra o teu pai e a tua mãe. Não cobice nada do que é do teu próximo. Nós teríamos inteligência para produzir base normativa para a vida inteligente melhor do que isso? Está no tempo de a gente voltar, não acreditar, porque aquilo que é real não precisa se acreditar, mas praticar a milenar Constituição escrita por Moisés e promulgada pelo povo judeu que foi escolhido por Deus para servir a humanidade, em Assembleia Constituinte ao pé do Monte Sinai. Tem coisa mais bonita do que isto? Eu não conheço na história da humanidade. E tenho a pretensão de ter estudado toda ela. E a nota mais baixa que eu tirava em História Geral era 8,5, quando eu estava com preguiça. Agora, não sei se por castigo, cabe a mim colocar em prática esse aprendizado todo. Aprendizado de escola e aprendizado de luta na vida. Autor da Constituição porque, como escritor que eu também sou, imortal das letras, Academia Municipalista de Letras do Brasil, da qual fui secretário-geral, localizada lá em São Paulo. Meus grandes, ilustres e nobres confrades. Academia Brasileira de Comunicação, Sociedade de Estudo de Programas Brasileiros, e por aí vai indo. Me convidava e eu não me fazia derrogado. 53 livros fui produzindo ao longo da minha vida, honrando esses destaques que a minha nação me concedia. E agora, como autor do livro dos livros, da lei por excelência, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi produzida pelas Forças Armadas por missão cumprida por mim, foi a minha arma para conduzir a civilização brasileira a este momento em que ela encerra a história do Brasil de 1500 a 2017. Eu instalo em um tempo novo de empreendimento de um patrimônio de 243 trilhões de dólares, com ouro que dá para chapear a terra, e o nosso povo morrendo de fome, com 88,9% da população doente,
por estresse, depressão, ansiedade, nervosismo. 27 pessoas se suicidando por dia. E eu acabei escolhido pelo povo para resolver essa situação. E tenho de resolvê-lo, porque se não resolver, eu sou o pior de todos os bandidos. E isso, e contra isso, eu tenho um documento assinado, Alto Comando das Forças Armadas, no qual está dito que se eu conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso que a Constituição institui, pela lei, o direito e a justiça, não era para me prenderem, era para me matarem. Cheguei ao final do procedimento interventorial, no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo assumiu a presidência da República pelo exercício direto do poder, no qual me designou para ser ele como interventor constituinte interino da República. Vocês não têm noção do que é isso, do tamanho dessa investidura e do peso que ela acarreta a quem a carrega. Peso que se traduz na espada da justiça, que só tem lâmina, peso e fio. E por isso exige que quem a manuseia na magistratura de Estado também seja impessoal, sem nenhum interesse próprio, interferindo nas respectivas decisões e promoções que tenham de ser tomadas. No desempenho dessa tarefa, a qualquer momento, o Diário Oficial da União terá por bastante tempo o expediente quase só do gabinete da Presidência da República, porque são muitos atos interventoriais de cidadania. Realmente recuperando o Estado democrático de direito. Não como Temer e seu capacho Vilas Boas diziam em suas verborradias, mudança do Estado, reforma do Estado. Isso é coisa para besta, para bandido. Não se reforma o Estado sem acabar com a Constituição que o institui e fazer outra, instituindo um novo Estado. Mas eles dizem que vender o patrimônio público, roubar e roubar, pelas fórmulas mais
bizarras de roubar um povo pela matemática de bandidos, que a matemática de bandidos repugna a estatística, repugna a contabilidade, repugna uma economia sob controle fiscal. Essa gente cita a Constituição. Agora, lá no estado do Rio de Janeiro, estão lá as quadrilhas de bandidos do Temer se enfrentando com as quadrilhas da bandidagem de campo. E como a quadrilha do Temer é marginal, está infringindo a Constituição, e nesse caso é terrorista, eu como magistrado de Estado tive de dizer à Ordem dos Advogados do Brasil: o momento a Constituição impõe sobre os vossos ombros. Compete a vocês darem amparo ao povo do Rio de Janeiro, que está exposto ao Brasil e ao mundo como um antro de marginais. Quando os marginais, o procurador da República, Deltan Dallagnol, disse muito bem que estão no poder. Os mandados de busca e apreensão deveriam ser requeridos para a Polícia Federal continuar cumprindo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada e em todos os lugares onde se abriguem a bandidagem terrorista, comunista, genocida, ladrões do país. Mas temos muita coisa para empreender. Então, essa coisa ruim que a gente tem que falar, porque o Brasil ainda é o paciente em UTI e eu sou responsável pelo respectivo tratamento. Então tenho de estar colocando todos os dias a nação ao par do estado de saúde dele, que ainda não é bom, é péssimo, mas não vai morrer. Eu não erro no diagnóstico e conheço a medicação a ser aplicada. Da medicação a ser aplicada, vou anunciar 2 antibióticos incisivos contra a recessão que está aí. O primeiro é de ordem internacional e bastante pesado. É a recuperação da globalização econômica do mundo. Não deu certo porque não havia uma moeda que garantisse o lastro universal de câmbio. Vamos recuperar isso com o real ouro. Nós temos ouro que dá para chapear o planeta. Não há razão, então, do mundo estar em crise por não poder universalizar os mercados em um mercado único, como a gente chegava a dizer. O mercado determina isto,
O mercado está pedindo aquilo, o mercado está orientando a este caminho. De repente, não disseram mais. O mercado morreu. Mas o mercado não morreu. Morreu para os pseudos-economistas. Mas para nós, engenheiros da ciência, do raciocínio de sobrevivência, ele apenas se retirou um pouco para descanso, até que nós conseguíssemos encontrar a medicação para o ataque que o mercado sofreu. Esse ataque que o mercado sofreu era justamente esse: a ausência de laço de conversão no sistema financeiro internacional. Vocês viram Meirelles algum dia falar nisso? Mantega? Paulo Bernardo? Não, isso não é linguagem de bandido, isso não é coisa que bandido fala, nem ele sabe. Bandido só sabe roubar. Roubar como eles fizeram aí. Um sistema econômico de falcatruas, estelionatário, sem estatística, renúncias fiscais estelionatárias, preços públicos estelionatários, enfim, a arte de produzir ativos líquidos para recolher o dinheiro do terrorismo árabe para o Brasil e daqui financiar Porto de Mariel, financiar obras nos 23 países da organização terrorista do Foro de São Paulo e produzirem papel, moeda sem valor nenhum para fazer lastro metálico em contas correntes, para os bancos darem giro à roda da produção-consumo pelo consumo fiado. Isso aí vai se acabar com o real ouro. Começa a pensar a bandidagem aí. No que vocês vão virar quando o real determinar o câmbio no mercado globalizado. A outra novidade de realidade para a vida de todos os brasileiros é o sistema financeiro previdenciário do Brasil, ou sistema previdenciário financeiro. Vamos desvincular a previdência do governo e deixá-la financiando a economia. A Previdência Social do Brasil é uma das mais ricas do mundo. Só da Itaipu, ela tem quase R$1 trilhão para receber. E aí afora, as dívidas que o Temer perdoa às suas corjas de bandidos, se previnem os perdoados, porque eu vou buscar os vossos bens para pagar as dívidas previdenciárias para onde vocês os esconderem, como vou buscá-los para a cadeia de onde tiverem fugido. Estamos prevenidos para os Rothschilds, para os Soros. Sabemos que vão vir com tudo para cima do Brasil. Somos profissionais.
e profissionais nesse campo, nesse grau da vida civilizada, temos de ter habilidade para lidar com todas as doenças do intelecto humano. Se previnam os nossos aposentados e os que estão contribuindo para a aposentadoria, para serem tão felizes, tão ricos aposentados, quanto os que, na vida ativa, econômica, estão ganhando dinheiro e ficando ricos. As vossas aposentadorias deixarão de ser poupanças congeladas e usadas pelos governantes ladrões que sempre usaram o dinheiro da Previdência para tapar buracos em contas públicas e até para fazer obras, como foi o caso do dinheiro da Previdência na Itaipu. Muito bem empregado, se não tivessem subido ao poder os ladrões, os larápios, que a partir de 85 para cá não cessaram de se suceder no governo e nos governos da República. Isso também vai se acabar. E existem complôs aí. Depois que eu tive de colocar aos poderes constitucionais o processo interventorial inteirinho, acabando com o povo tomando posse na instituição da Presidência da República, comigo para ser o seu peão ali dentro, aviventaram-se as ambições golpistas, generais, vagabundos, que só souberam apodrecer a farda. Se arregimentando em golpes. Fui informado há pouco que tem um aí querendo ir para os Estados Unidos buscar apoio na OTAN. Ainda bem que já pediu para sair para a reserva. É bom que vá. Só que eu fico com a pulga atrás da orelha. Ou seja, de orelha em pé. Não confio mais nem na própria sombra. Porque é só eles consumirem comigo e a fórmula está prontinha. É simplesmente outra reunião constituinte do povo, outra ata daquela, com os milhares e milhões de assinaturas que ela tem, e está aí o meu substituto. Eu escrevi a Constituição. Eu construí nela os mecanismos de preservação do poder constituinte no poder constitucional para este momento. E eu a executei e entreguei para a bandidagem no poder a fórmula pronta. Nunca leram a Constituição e nem precisaram. Como bandido, ficaram na espreita, sem pensar em que isso ia acontecer.
Mas como aconteceu, quando receberam a fórmula, foi aquele rebuliço. Saiu uma intervenção no estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Segurança Pública. Coisa de louco. E já se movimentou general Etchegói, e já se movimentou general Mourão, e já se movimentou a caterva fardada toda da Curriola, de Vilas Boas. Está aí a fórmula. E eles caíram direitinho. E agora eles estão vendo qual era o sentido do personagem de Leverger que eu encenei durante todo o procedimento interventorial. Qual era o sentido daquele sujeito dentro do quartel-general? Que mais insignificante, nem mandando fazer não faria um outro igual. Eu sou profissional e estava numa tarefa muito melindrosa. Melindrosa porque estava colocando em risco a humanidade inteira. E eu não sou um profissional responsável apenas pela minha nação. Não, eu sou um profissional junto com todos os demais, com o qual formamos o corpo de inteligência da vida civilizada. Somos responsáveis pela humanidade toda, até onde a inteligência do homem seja capaz de equacionar o seu existencialismo, a sua dinâmica de interesses, para extrairmos da respectiva equação as fórmulas de convivência pacífica possível. Não tenho mais privacidade nem para ir no banheiro, porque acho que até as minhas tripas estão expostas lá no satélite. Isto é um preço que eu estou pagando, a troco do que eu pago. Mas não estou reclamando compreensão. Ninguém chegou para mim para me contratar para esta causa. O meu destino me iniciou nela e me conduziu até aqui. Então, não estou pagando nada. Estou colhendo a roça que plantei. Com muita gratidão ao meu povo, com muito amor à minha nação. Aprendi, nesse tempo de patrocínio da intervenção constituinte interina do Brasil, a sentir a alma das crianças, e hoje sem entender os anseios da nação. Então eu tenho só de agradecer a vida, de agradecer a Deus e repetir a cada momento: você está no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. E o povo me colocou para seu serviçal, para me movimentar nesse meio. Forças Armadas que me merecem confiança absoluta, porque elas não se confundem com a meia dúzia de generais que preferiram ser capachos de bandidos nos comandos
que receberam da bandidagem do poder. Marinheiros, fuzileiros navais, nossa força de elite, acreditem que a Marinha Brasileira não vai apenas encabeçar o trato oficial da documentação militar, que você começa com Marinha, Exército e Aeronáutica. A Marinha Brasileira vai ser a Marinha Brasileira em primeiro lugar, porque nós somos uma geografia hídrica e a nossa Marinha vai estar presente em todos os nossos rios, em todas as nossas vias fluviais, cuidando da segurança da nação, da segurança da pátria e da segurança pública, porque nossos fuzileiros são capazes de fazer isso. O nosso exército vai estar nas estradas, recuperando as que foram destruídas e construindo os ramais que nós precisamos estender. A nossa aeronáutica estará ocupada na Embraer, que nós vamos transformar em nossa indústria de aviação civil e militar, porque nós não somos inferiores aos russos com o seu Sokol. Nós não fomos inferiores à Suécia, à Suíça, que tem os melhores caças do mundo para nos vender. Nós não somos inferiores aos japoneses, com os seus computadores, os seus celulares. Não, nós não somos inferiores a nenhum outro povo, porque nós somos o segundo QI maior na humanidade. É só nós não termos mais ladrões roubando os cofres públicos e vamos ter dinheiro para termos o maior suporte de ciência e tecnologia instalado já no meu curtíssimo período de presença na presidência da República. Porque vamos ter dinheiro para tudo. O nosso real vai ser ouro. Não vamos ter escassez. E não tendo ladrão para roubar nossas riquezas, tudo que nós precisar surgirá como o milagre que os saudosos generais fizeram de 64 a 85. Esta é a minha fala de domingo à tarde, desopilando um pouco, porque desde as 5 horas da manhã até agora, eu estava em expedientes para a Superintendência da Polícia Federal amanhã, entre os quais estou requisitando conhecimento do Estado sobre empreendimentos religiosos que, segundo a Constituição e o bom senso, parecem ser organizações terroristas. Nomes famosos também estão sendo levados à perseguição pela Polícia Federal, que é a instituição para essas coisas. Não se confunde com Jung e nem com Temer. São bandidos sobre os quais já pesa a nossa requisição de prisão e vou exigir que elas sejam cumpridas. Até porque eu já tenho de começar a despachar no Palácio do Planalto. Deus vos abençoe e amanhã, segunda-feira,
acompanhe cada um de vocês para os vossos afazeres e dê paciência aos que ainda precisam um pouquinho mais esperarem por mim, porque não vamos ter mais nenhum desempregado neste país e vamos ser um povo rico. Muito obrigado.